Queridas alunas, queridos alunos, mais uma vez, olá! Esta é a primeira parte da minha aula sobre Segundo Reinado. Gente, na verdade, o tema do Segundo Reinado é tão grande e tem tanto assunto bacana para a gente conversar que eu separei esse tema do Segundo Reinado em duas aulas distintas. Essa daqui é a primeira aula, que tem 2 quadros. Então, vamos ao primeiro. Muito bem, nós estamos falando então do Segundo Reinado, né? Principalmente vai acontecer na segunda metade do século XIX. É uma época em que a questão da centralização do poder é fundamental no Brasil. Durante o período anterior, os 9 anos de período regencial, houve muitas revoltas e houve muita discussão política se haveria maior autonomia para as províncias do Império, maior independência para poderes locais, ou se esse poder ficaria mais centralizado ali na capital do Império, no Rio de Janeiro. Pois é, mas a antecipação da maioridade do jovem príncipe Pedro de Alcântara, que acabou sendo coroado antes dos 15 anos, e olha que o certo, né, é chamado golpe da maioridade, porque o certo era ele ser coroado com 18. Dá uma ideia da necessidade que se percebeu na época dos grupos hegemônicos na política do Brasil de justamente optar pela centralização. Então olha só, botei para vocês aqui o contexto do Segundo Reinado, tá? Modernização junto com o conservadorismo. Veja, parece uma coisa muito contraditória, de certa forma mas é a história do Brasil. Então a segunda metade do século XIX é uma época em que o país finalmente consegue um grande produto, né? O café, um produto que vai permitir a balança comercial brasileira ter superávit. Finalmente o Brasil, né, enquanto país independente, vai tirar o pé da lama, você vai ter uma arrecadação de impostos, você vai ter bancos tendo dinheiro para fornecer empréstimos, porque o lucro dos cafeicultores está guardado nos bancos, você vai ter, portanto, um surto industrial, você vai ter a formação de novas ferrovias, criação de redes de comunicação, telégrafo, ligação entre o Brasil e a Europa por cabo submarino e etc. Então, parece realmente, né, que o Brasil está vivendo uma época finalmente de estabilidade política depois das convulsões do período regencial, e não vou nem mencionar o primeiro reinado. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil é um país agroexportador, com uma sociedade extremamente hierarquizada, ou seja, muito desigual, com uma sociedade extremamente patriarcal, com uma sociedade focada no escravismo, tá? Então é uma sociedade que vai ter diversos conflitos internos, e eles tendem aí nessa época a serem abafados por uma política extremamente conservadora. Eu vou mostrar para vocês aqui que durante o Segundo Reinado, o Brasil convivia com basicamente 2 correntes políticas. A gente não deve falar partido, né? Não é partido na concepção que a gente tem hoje de partidos, federações, mas eram correntes políticas que separavam as elites políticas do Brasil, que também eram as elites econômicas muitas vezes. Essas 2 elites, vamos dizer assim, essas 2 correntes políticas, tinham mais ou menos a mesma base. Eram geralmente representantes das elites rurais, grande parte as elites rurais cafeicultoras no comando. Então você vai ter lá, no início do governo de Dom Pedro II, essa enorme influência das elites rurais ficou muito plasmada aqui no conflito entre liberais e conservadores. Normalmente, a gente chama esses políticos de farinha do mesmo saco, que era uma expressão da época, para justamente ilustrar que eles, apesar de terem nomenclaturas diferentes, defendiam mais ou menos as mesmas coisas, eram provenientes mais ou menos das mesmas classes sociais e que não eram nada populares. Então, a gente tem aqui na política do Império, literalmente um isolamento das camadas populares, um afastamento das camadas populares. A maioria da população está fora da política. Isso também vai ser um foco de conflito lá no final do Império. Tinha lá os liberais, apelidados de Lusíadas, tá? Que apoiavam o maior federalismo. O que isso quer dizer? Eles eram favoráveis a mais poderes locais com força, menos centralização. Quem defendia mais centralização eram os políticos conservadores, apelidados de saquaremas. Esses nomes Luzias e saquaremas têm a ver com as regiões, com os redutos de liberais e conservadores. E teve um conflito muito importante que aconteceu ali na viradinha, na metade do século XIX, né, da primeira para a segunda, que foi a Revolução Praieira.
A Revolução Praieira ela vai acontecer por uma iniciativa liberal, obviamente, acontece em Pernambuco, começa em 1848, então você veja, os liberais pernambucanos estão revoltados com muitas coisas e principalmente a questão de que eles diziam, né, imagina que acusação terrível, que o imperador tinha mais olhos e mais atenção para a região da capital. Então, por que chama Revolução Praieira, esse levante, né, essa revolta? Porque estava ligado a um jornal chamado Diário Novo, lá no Recife, que ficava na Rua da Praia. Então, eram os praieiros. Tá? O que acontece? Os liberais pernambucanos estavam insatisfeitos com 3 coisas aqui que eu trouxe para vocês. Primeira coisa, eles acreditavam que o imperador Dom Pedro II favorecia somente a região da capital e deixava abandonado toda a região nordeste, a região de Pernambuco principalmente, que por sua vez estava vivendo uma crise causada pela queda na produção açucareira. Isso já, a queda da produção açucareira, da produção canavieira, já vem desde a época da invasão holandesa e da expulsão dos holandeses e tudo mais. Mas eles acreditavam que o imperador não dava atenção para a região e não ajudava a resolver as questões oriundas dessa crise. E a questão principal, né, a centralização do poder na mão do imperador. Vale lembrar que o Dom Pedro II tinha, de acordo com a Constituição de 1824, o Dom Pedro II tinha nas suas mãos o poder moderador. Então ele era realmente muito centralizador e isso incomodava os liberais, mas não os conservadores. Muito bem, o que aconteceu? O pessoal da Revolução Praieira queria combater o monopólio do comércio nos estrangeiros da região. Então você tinha principalmente os portugueses que dominavam o comércio ali na região. A outra coisa é concentração de terras. Mas também desejavam instalar uma república, colocar o voto universal, né? E entre outras questões. Eram ambições bem grandes, mas todas elas acabaram sendo frustradas, porque os revoltosos foram derrotados ali no finalzinho de 1849, comecinho de 1850, e a Revolução Praieira acabou sendo debelada dessa forma. Isso acabou favorecendo a política conservadora e favorecendo a centralização do poder nas mãos do Dom Pedro II. Não foi pequeno esse movimento, tá, pessoal? Cerca de 800 pessoas morreram, fora muita gente que ficou presa, muita gente que foi fuzilada ali, não foi nem contabilizado, né? Se bem que pessoas das altas elites da sociedade pernambucana que participaram do movimento, mais tarde alguns até tiveram penas mais brandas e etc. Mas as pessoas mais pobres mesmo, olha que novidade, foram as mais prejudicadas. Muito bem. Parlamentarismo às avessas. Para terminar essa primeira parte aqui da política no Império, eu vou comentar com vocês a questão que se fala que o parlamentarismo do Brasil, ali no século XIX, ali no Segundo Reinado, era um parlamentarismo ao contrário, às avessas. Por quê? Porque você sabe, né, o parlamentarismo, por exemplo, na Inglaterra, existe o parlamentarismo com monarquia. Como é que funciona? Quem governa de fato a Inglaterra é o primeiro-ministro, que é uma pessoa ali que vai comandar o parlamento e enfim, né, todo o conselho dos ministros, sendo que o rei, nesse caso, tem um papel mais decorativo, vamos dizer assim. Isso não acontecia no Brasil. O Dom Pedro II, além de ter o poder moderador, que era o 4º poder da Constituição, acima dos outros 3, acima do legislativo, executivo, judiciário, o imperador ainda escolhia o presidente do Conselho dos Ministros. Era ele que indicava quem seria esse primeiro-ministro, no caso. Então, na verdade, quem governava com poderes absolutos era o imperador. O parlamentarismo brasileiro servia muito mais para tentar negociar, para tentar apaziguar essas elites rurais, né, e dizer que eles tinham algum poder, que veja, o que acontecia de tempos em tempos, o imperador mudava todo o gabinete dos ministros, colocava ministros liberais, um ministério liberal por algum tempo. Um ano e meio, e depois invertia. Tem até charges da época em que o imperador está como se fosse um carrossel, levando liberais e conservadores ali, né? Houve, inclusive, na década de 50 do século XIX, o chamado Ministério da Conciliação, onde foram misturados políticos liberais e conservadores, que dá bem uma ideia de que a política nessa época ela era muito mais nas mãos do imperador, apaziguando políticos que tinham mais ou menos as mesmas ideias. Tá? Pessoal, vamos para o segundo quadro da aula, sem mais demora. Vamos lá. Muito bem. Vamos então para o segundo quadro dessa aula, no qual vou falar um pouquinho da questão econômica e social durante o Segundo Reinado.
Olha só, o grande produto brasileiro do século XIX foi o café. O café nessa época, na segunda metade do século XIX, está se tornando um produto de sucesso mundial. Tanto trabalhadores, operários estão tomando café aí para aguentar longas jornadas, ou enfim, estão usando como estimulante essa bebida, como também pessoas de alta classe social estão usando o café, tomando café, consumindo café em lugares sofisticados, em preparações sofisticadas, em Paris, em Londres, etc. O fato é que o Brasil, ainda na segunda metade do século XIX, acabou se tornando o maior produtor mundial de café. E esse produto acabou sendo o grande carro-chefe da economia do país. Então, finalmente, o Brasil tinha um produto superavitário, tinha um produto que trazia riqueza, de fato, para dentro do país. Não estou dizendo que a riqueza era dividida, distribuída, mas, de fato, ela estava dentro do país. Tá? As primeiras lavouras, elas existiram na região ali do Rio de Janeiro, mas logo foram transferidas para a região do Vale do Paraíba, que fica ali no meio do caminho com o estado de São Paulo e etc. A região do Vale do Paraíba acabou conhecida pelos latifúndios, pelo forte uso da escravidão e por técnicas menos avançadas de cultivo, ou seja, usavam muita terra e tinham uma produtividade muito menor. Na verdade, a própria qualidade do solo não era ideal, nem o relevo da região era o ideal. O relevo da região do Vale do Paraíba é chamado de mares de morros. Você tem um relevo muito irregular, né? E entre as técnicas menos avançadas está o transporte do café, que era feito ali para o Porto de Santos, por exemplo, em carroções, com uma perda gigantesca de produto e com uma demora muito grande, etc. A partir de 1850, a partir da segunda metade do 19, então as lavouras de café vão ser transferidas para a região do Oeste Paulista. Aí sim, na região do Oeste Paulista você vai ter o uso de técnicas mais avançadas de cultivo, isso inclui o plantio, a colheita, a secagem do produto, né? Uma gradual implantação do trabalho livre, do trabalho assalariado imigrante, já eu falo dele aqui, tá? E uma expansão de uma rede de ferrovias que vai atender esse Oeste Paulista. Então sim, a partir da segunda metade do século XIX é como se a produção do café se profissionalizasse ainda mais, se tornasse, vamos dizer assim, mais moderna e mais antenada com o que era possível proporcionar a partir dessa riqueza. Você vai ter então esse dinheiro da cafeicultura dentro dos bancos que vão então financiar, por exemplo, um surto industrial, um crescimento muito grande assim, a partir da base que tinha, né? Mas um crescimento muito grande das indústrias brasileiras nesse período. Inclusive, o ministro do Dom Pedro II, chamado Alves Branco, ele tomou uma iniciativa nessa época chamada Tarifa Alves Branco. O que é isso? É evidente que a formação de uma indústria num país como o Brasil, ela era prejudicada pela concorrência extremamente desleal, por exemplo, dos produtos ingleses, que vinham com preços menores, a Inglaterra, uma indústria mais consolidada, etc. Então, o Alves Branco ele colocou uma tarifa de 60% na importação de produtos que já fossem fabricados no Brasil e 30% naqueles que não fossem fabricados no Brasil. Então isso desagradou muito a comunidade internacional, principalmente a Inglaterra, né, a grande potência industrial da época. Isso não vai ficar assim, tá? Mas foi uma tentativa de incentivar, de ajudar o crescimento da indústria brasileira. Também tem que se falar da Era Mauá. Porque existiu um grande industrial nessa época, o Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, que foi uma pessoa que tentou de todas as formas investir, crescer, empreender como industrial nessa época e acabou esbarrando, apesar de iniciativas como essa, acabou esbarrando naquela estrutura agrícola, naquela mentalidade de agroexportação, como se a vocação do Brasil fosse apenas para o agro, né? E isso acabou prejudicando. Então a Era Mauá, veja, o Barão de Mauá teve ligado ali no começo do Banco do Brasil. O Banco do Brasil que foi criado lá pelo Dom João VI, mas chegou a entrar em falência nessa época e o Irineu era um forte acionista desse banco. E muitas outras iniciativas, a eletrificação do Rio de Janeiro, né? Colocação de luz elétrica e coisas assim. Navegação no Rio Amazonas. Tá? Realmente foi uma época interessante para a indústria nacional,
mas parou por aí. Por isso que a gente fala de um surto industrial. O que não quer dizer que essa época não propiciou, por exemplo, um crescimento em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, muito por causa da presença do café nessas regiões, que já mantinha então, ou melhor, proporcionava uma possibilidade de financiamento maior para iniciativas industriais. O surgimento do operariado, ali na virada do século XIX para o século XX, esse operariado vai estar crescendo, vai estar reclamando das condições de trabalho, né? No final do XIX mesmo, condições análogas ao que a gente vê na primeira Revolução Industrial na Inglaterra, aí, muito tempo antes e tudo mais. Sociedade brasileira da época, como é que a gente pode caracterizá-la? Então, veja, desde o período colonial, né? Ela não se altera nesses três eixos. É uma sociedade patriarcal, então tem uma preponderância muito forte dos homens sobre as mulheres em todos os estratos sociais. As mulheres que se destacam no século XIX não são muito bem vistas, seja na ciência, seja na arte. Você tem, por exemplo, Chiquinha Gonzaga, uma grande música aí do século XIX, mas que sofreu muita represália, justamente pelo seu enfrentamento dessa desigualdade que tinha muito forte na sociedade, né? Tem muitos outros exemplos. Uma sociedade escravista. Veja, toda a questão do café, ela foi assentada principalmente na mão de obra escravizada. A introdução das lavouras de café dependeu muito do braço escravizado. E mais tarde, mesmo quando no Oeste Paulista você vai ter a introdução do trabalho imigrante e assalariado, a mentalidade dos fazendeiros que estavam contratando esses imigrantes era ainda a mentalidade de senhores de escravos. Você vai ter muita reclamação por parte dos imigrantes, por parte dos europeus, dos camponeses europeus que vêm trabalhar aqui, de que eles eram tratados muito mal e etc. Né? Então é uma sociedade que ela é escravista muito na mentalidade, então tem uma forma terrível de tratar aí as relações étnicas dentro do país, e também ela é rigidamente hierarquizada. O que isso quer dizer? Você tem uma diferença muito grande entre as elites econômicas e o povo em geral. Muito pouca ou nenhuma, muitas vezes, possibilidade de ascensão social para muitas camadas populacionais. Fim do tráfico negreiro. Outra questão muito importante que vai envolver política, economia e sociedade no Império. Por quê? O Brasil já sofria desde o tempo do Dom João VI, aqui no Brasil, desde antes do Império, antes da independência. O Brasil sofria pressões, principalmente da Inglaterra, pela abolição do trabalho escravizado. Né? A gente sabe que não se trata de uma questão humanitária dos ingleses, que nossa, que absurdo. Né? A questão é que o braço escravizado, a pessoa escravizada, ela não terá uma participação efetiva no mercado consumidor. Ou seja, compravam muito pouca coisa, isso é o interesse, e por isso que as pressões internacionais, principalmente da Inglaterra, elas ficavam acontecendo nesse sentido. Por exemplo, em 1845, a Inglaterra lançou uma lei chamada Bill Aberdeen. O que dizia essa lei? Que os navios ingleses agora declaravam que tinham a autoridade para afundar navios que estivessem transportando escravizados aí no Oceano Atlântico. Se você pensar que quase metade dos escravizados que vinham da África pelo Oceano Atlântico vinham para o Brasil, essa lei tinha muito, esse Bill Aberdeen tinha muito caráter de pressionar o governo brasileiro. Por outro lado, o imperador Dom Pedro II não podia acabar com a escravidão de uma hora para outra, pelo menos não se ele quisesse continuar tendo apoio das principais elites econômicas do país, as elites cafeicultoras extremamente escravistas. Então era uma sinuca que ele estava. O Bill Aberdeen também foi uma resposta, por exemplo, à tarifa Alves Branco. Então o Brasil, com essa tarifa, ele dá um chega para lá na Inglaterra e diz que vai cobrar mais caro nos produtos. A Inglaterra fala assim, então você vai acabar com a escravidão. Resultado, em 1850, o Brasil deu uma resposta para isso no sentido de apaziguar a questão, diminuir a pressão. A Lei Eusébio de Queiroz. O que dizia essa lei? Que a partir de então era proibido traficar escravizados africanos para o Brasil. Como assim?
Quer dizer que não podia mais comprar novos escravizados. Os que estivessem no Brasil permaneceriam, isso é uma tentativa de apaziguar a elite cafeicultora, que não adiantou. Os que já estavam no Brasil permaneceriam e com o tempo iriam morrendo e ia acabando a escravidão. Esse era o plano da lei, né? Quer dizer, é uma lei muito pouco efetiva, porque o que na verdade começou a acontecer foi que o preço do escravizado dobrou dentro do país, claro, não vai trazer mais, então o que tem ficou muito caro, e esse aumento, esse incremento no preço dos escravizados fez com que todo o negócio de tráfico ilegal de escravizados ganhasse corpo. Então começou a ter um negócio muito pior ainda, né, de trazer os escravizados agora escondidos em fundos falsos, nos navios ou coisa que o valha, com animais por cima, no outro convés, ou coisa que... Entende? Então, na verdade, ali Eusébio de Queiroz tinha a intenção de, na verdade, apaziguar, acalmar as pressões inglesas e não resolver de verdade o problema da escravidão. Agora, percebendo que essa questão já está indo para uma definição, o governo imperial teve uma outra atitude no mesmo ano, que foi a Lei de Terras. O que dizia a Lei de Terras? Dizia que não havia mais terras devolutas, não havia mais terras sem dono no Brasil. Todas as terras agora ou tinham um dono ou eram do governo. Ou seja, era a única forma, depois dessa lei, pela qual você podia adquirir uma terra era pagando por ela e não ocupando ou cercando algum lugar muito distante. Até os lugares mais distantes agora têm dono. A Lei de Terras dizia uma coisa nesse sentido. Tá? Então o que isso vai fazer com as pessoas mais pobres, como por exemplo os libertos, os ex-escravizados ou os imigrantes que passarão a ser trazidos para o Brasil para suprir essa mão de obra escravizada que vai começar a acabar. Essas pessoas não têm como comprar terra, a terra é cara e ela só pode ser comprada. Então isso vai colocar essas pessoas debaixo da necessidade de trabalhar para as mesmas elites agrárias. Essa é a função da Lei de Terras, manter o controle. Tá? O trabalho imigrante nessa época ele foi feito em duas formas, em dois modelos. O primeiro chamava-se parceria. Tá? E é parceria só no nome, porque não tem ninguém parceiro de ninguém aqui. Na verdade, a parceria colocava os imigrantes endividados com os fazendeiros desde a viagem. Então, você é um camponês pobre na Inglaterra, na Europa, na metade do século XIX. Você sabe que a metade do século XIX na Europa está sendo sacudida por a Primavera dos Povos e uma série de outros conflitos. Né? Desde o tempo da Era Napoleônica, a Europa não tem paz no século XIX, né, internamente. Então você quer sair de lá com a sua família. Você é um camponês. Maravilha. Bora para o Brasil? Bora. Quem vai pagar a tua viagem? O fazendeiro paga. Mas chegando aqui, você tinha que pagar para ele de volta em trabalho, e esse trabalho fazia-se uma forma de que o imigrante nunca conseguisse de fato pagar o que ele estava devendo. Tá? Tanto que alguns países chegaram a proibir que os seus cidadãos participassem do sistema de parceria. Foi então utilizado o sistema de colonato. Os imigrantes europeus vinham, mas com uma participação decisiva do governo imperial, que então direcionava esses imigrantes, cuidava da sua remuneração, tinha algum nível de fiscalização, mas não estou dizendo ainda que foi resolvida a situação deles. Os imigrantes italianos, sobretudo, mas também poloneses, ucranianos, alemães e tantos outros, russos, chineses, tiveram uma sorte muito complicada aqui no Brasil no século XIX e depois no século XX. Bom, mas isso fica para a segunda parte dessa aula, tá? Então procure aqui no canal que vai ter a parte 2 da minha aula 2 sobre o Segundo Reinado, onde eu vou falar um pouquinho das crises, das guerras do Segundo Reinado e, finalmente, do fim do Segundo Reinado e a proclamação da República. Mas por esse vídeo aqui, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, não se esqueça de curtir, de compartilhar. Deixa aí nos comentários o que você está achando. Cada comentário é um incentivo, ajuda muito no nosso trabalho, tá? E é isso. Fiquem bem. Um abraço e até a próxima.